Pessoal, boa tarde. Estamos aqui no segundo dia. Vamos novamente à pesca. Portanto, o plano de hoje será estar 2 horas, enquanto está sol, fazer uma pesca à carpa, só à carpa. Depois, quando o sol se começar a pôr, começar a desaparecer, então aí sim recolho as canas da carpa e vou fazer uns lançamentos para os predadores, para ver o que é que ainda anda por lá. Pois é, pessoal, isto para já não houve um único toque, está tudo muito calmo. Vamos aguardar aqui mais um bocadinho para ver se alguma das canas dá um toque. Portanto, de um lado tem milho, do outro lado tem minhoca. Ouvem-se umas carpas aí a saltar, mas para já está tudo sossegado. Então, se tiver aí mais alguma coisa, eu já volto a ligar a câmara. Amigos e amigas, já arrumei tudo da carpa, portanto, e agora venho fazer aqui uns lançamentos ao spinning do lado direito da ponte. Como já ganhou um bocadinho mais de água, parece-me estar mais indicado a hora deste lado. De qualquer maneira, resta-me aqui uma horazita. De qualquer maneira, se não der aqui nada, portanto vou ao lado lá de onde eu estive à carpa fazer também os lançamentos. Mas para já vou explorar aqui um bocadinho esta zona, aqui durante meia hora e mais meia hora do lado de lá. Vamos ver como é que estamos aqui de predadores.
Escapou-se. Opa! Escapou-se. Ai, tínhamos aqui um peixe, pessoal, mas escapou-se. E eu acho que era um axigã. Ainda bem que ele foi embora. Pronto, escapou-se. Foi um belo ataque. Ele veio literalmente atrás da amostra. Pronto, fazer aqui mais lançamentos. Foi pena. Bem, pessoal, fiz ali uns lançamentos naquela margem, do lado lá da ponte. Tive ali aquele ataque. Pela primeira vez com este bait consegui deixar escapar o peixe. Não é normal, o anzol é muito bom. Normalmente o peixe não foge, mas aquele fugiu-me. Eu penso que, ainda bem, porque eu penso que aquele ataque era axigã. Eu quando comecei a recolher a amostra já estava próxima de mim e eu vi uma onda, parecia uma onda ao cimo d'água, e pareceu-me, eu cheguei a vê-lo ainda momentaneamente e parecia-me ser um axigã. Vinha passar a amostra e atirou-se, parecia um louco. Ainda bem que ele não ficou preso, também ia para a água. Não é o objetivo os axigãs, mas pronto, é assim, a gente não pode escolher. Agora venho aqui fazer mais uns minutinhos antes de me ir embora, dar por encerrada a jornada, o dia da pesca. Vou aqui fazer mais lançamentos deste lado da ponte, para ver se consigo apanhar alguma coisa, ferrar mesmo alguma coisa. Ora bem, pessoal, vou dar a jornada por terminada. Já se está a fazer muito tarde. Não consegui capturar propriamente um peixe. Tive aquele grande ataque que eu penso que até seria um axigã, mas ele não ficou preso, devia vir mal preso. Ainda bem que ele foi embora. Mesmo que ele viesse preso, iria novamente para a água. Portanto, por hoje é tudo. Isto não é um adeus a este rio. Este rio é muito importante para mim. Foi aqui onde eu comecei as minhas pescarias, desde miúdo, como eu já disse. Portanto, isto não é um adeus, Rio Cris, é apenas um até já. Portanto, assim como for possível, virei aqui novamente, com todo o gosto, como é óbvio, fazer aqui mais uns lançamentos, tentar fazer aqui mais umas pescarias. Espero que gostem. Subscrevam o canal, deixem um like e comentem. E até breve, portanto, assim como for possível, voltarei novamente a fazer uma tentativa de uma pescaria, possivelmente em Coimbra, agora o próximo. Irei também fazer um vídeo sobre o material ou setup que eu costumo usar. Tem-me perguntado o que é que eu costumo usar, portanto eu irei em breve fazer um vídeo também sobre isso. E pronto, tchau! Olá, boa tarde amigos e amigas, de volta a Coimbra. Estou aqui a fazer este pequeno vídeo sobre o material que eu costumo usar nas minhas pescas de momento. A pesca que eu tenho feito de momento tem sido mais focada nas trutas, e vou-vos dizer aquilo que eu costumo usar, está bem? Apenas queria dizer que também que eu não tenho portanto, nenhum compromisso com nenhuma marca, nem com nenhuma loja. Eu vou falar possivelmente algumas marcas de coisas que tenha, pronto, para vos dar alguma ajuda também nesse sentido, mas coisas que eu tenho usado e que tenho gostado, mas não tenho qualquer compromisso com nenhuma marca, nem com nenhuma loja, não tenho mesmo, está bem? Portanto, eu vou estar completamente à vontade. Pronto, relativamente à parte da cana, é assim, eu uso uma Major Craft, é uma cana muito boa, tá? Esta cana, ela tem 2,60 m,
é demasiado para o rio, mas ela foi comprada com o intuito de fazer algumas pescarias também, light rock fishing, em água salgada, está bem? E daí ter os 2,60 m. Para o rio não precisam disso, nem de perto nem de longe. Portanto, 2 metros, 2,10 m no máximo, chega e sobra. E até se for preciso, ou mesmo portanto, quando são rios pequenininhos, portanto, ribeiros, massas de água com uma largura pequena, canas com 1,40 m, 1,5 m, 1,60 m, chega e sobra, porque normalmente tem muita vegetação à volta e o manuseio para manusear a cana torna-se mais complicado, está bem? Pronto, esta cana aqui tem uma coisa também muito boa, e daí eu também a ter comprado, que é o quê? É a ação. Esta cana lança relativamente bem, pronto, lança muito bem até, posso dizer, amostras muito pequenas, com pesos muito pequenos, portanto ela tem uma ação de 1 a 15 gramas, portanto ela lança amostras levezinhas com relativa facilidade, e para além disso tem uma boa potência também, portanto eu gosto muito desta cana, tá? Depois, vou já aqui falar também do carreto que eu aqui tenho. Portanto, o carreto que eu aqui tenho, portanto, é um Daiwa, um Excel. É assim, eu aconselho normalmente para este tipo de canas, portanto, um carreto tenha uma bobina 2500, está bem? Portanto, é o mais usual e é o mais apropriado para este tipo de canas. Epá, agora se for Daiwa, Shimano, há várias marcas e modelos, epá, pronto, isso agora cada um, não é, de acordo também com a carteira mas é assim, um carreto na ordem dos 50, 60 euros chega perfeitamente, está bem? Pronto. Então, para além desta cana, eu tenho aqui também uma outra cana que eu gosto muito, gosto mesmo muito, que é uma Savage Gear, uma Finesse. É uma cana que tem 2 metros e 2 e a ação dela é de 4 a 18 gramas. Portanto, esta cana lança muito bem, tá? Portanto, e aqui há aqui umas amostras que eu vos vou depois dizer à frente. Portanto, ela lança estas amostras que eu aqui tenho à frente muito bem. Epá, pronto, se calhar a cana anterior, se calhar não, a cana anterior, as amostras mais levezinhas, pronto, amostras de 2 gramas, 1, 2 gramas, 3 gramas, lança melhor, obviamente, não é? Porque tem uma ação diferente. Mas esta cana é mesmo muito boa, muito boa. Lança amostras de 7, 8 gramas, gigs, epá, com muita facilidade e muito longe. E depois, é assim, esta cana transmite mais segurança do que a primeira cana, portanto, quando é um peixe maior. É uma cana mesmo muito boa, aconselho. Portanto, eu tenho aqui também um carreto, portanto, um 2500, este até é Shimano, onde é que sabe, mas epá, é como eu vos disse, portanto, há vários modelos, várias marcas, desde que sejam 2500, é um peso, o peso é pequeno, portanto não é muito grande, epá, pronto, e adequa-se perfeitamente a este tipo de canas, está bem? As linhas que eu costumo usar, pronto, é assim, eu uso sempre multifilamento, neste tipo de pesca, que é o spinning. Acho que é muito importante usarem um multifilamento. Porquê? Porque para lançar nós conseguimos atingir locais mais distantes com o multifilamento, mais facilmente com o multifilamento com o monofilamento. É assim, eu uso o 0,10, aconselho 0,10 ou 0,12. Acho que chega e sobra, mais que 0,12 não, porque depois, epá, os metros que se querem atingir já não são os mesmos. É claro que tem mais resistência, mas não acho que não é por aí. Portanto, 0,10, 0,12. Eu tenho 0,10 tanto numa cana como, tanto nesta cana da Savage Gear como esta da Majorcraft. E depois uso, obviamente, um fluorocarbono no final, está bem? É assim, é para um fluorocarbono no máximo com 50 cm, está bem? Acho que chega e sobra. É assim, há vários nós que se podem fazer no multi e no fluorocarbono. Epá, é assim, eu faço um nó que vi no canal do João Pinto, do Fishing Channel. Epá, é assim, eu para mim acho que aquele nó é o que me transmite mais segurança. Eu já fiz vários testes com nós diferentes
para mim esse é o nó que me transmite mais segurança. Epá, podem ver no canal dele, se quiserem eu posso depois facultar o link para vocês poderem ver. Uma dica que acho que é muito importante, se calhar há muita gente já o faz, obviamente, os pescadores mais experientes, mas se calhar que eles estão a começar pronto, né? Isto pode acontecer, o que eu vou dizer, e pode correr mal. Que é o quê? Vocês quando esticam a cana e quando fazem o nó, portanto, o multifilamento para o fluorocarbono, vai ficar ali um nozinho. Epá, o nó é pequeno e passa nos passadores, mas eu aconselho vivamente a colocar o nó. Portanto, o nó convém estar fora dos passadores antes do lançamento, está bem? Porque se vocês deixam o nó dentro dos passadores, quando fazem o lançamento, o nó vai passar nos passadores, é assim, o que é que vai acontecer? Chega a uma altura que vai estragar o nó, e como consequência vai partir o nó e vocês ficam sem a vossa amostra, como também vão dar cabo dos passadores. Está bem? E não há necessidade disso. Portanto, vocês, quando forem fazer o lançamento, o nó fora dos passadores. E depois, então, lançam. Tá? Portanto, vão conseguir atingir mais metros, vão fazer mais metros, atingir distâncias maiores e não vão estragar o nó, nem vão estragar os passadores. Tá? Isto é muito importante. Eu já caí nessa asneira quando comecei a fazer este tipo de pesca e perdi algumas amostras por causa disso. Está bem? Pronto. Relativamente à parte das canas, está tudo. Se tiverem alguma dúvida, alguma questão, alguma coisa, digam-me que eu tento vos ajudar. Agora, relativamente à parte das amostras, é assim, como vocês sabem, há uma panóplia de amostras, não digo infinita, mas muito grande. E pá, é assim, eu não uso muitas amostras, tenho andado a fazer alguns testes com algumas delas, e pá, mas basicamente uso sempre a mesma coisa. É assim que tem resultado para mim, é assim, e mesmo tudo aquilo que eu falei até agora pode estar errado no vosso ponto de vista, das pessoas que têm mais experiência, e pá, mas para mim é assim que tem resultado. Então é o seguinte, relativamente às amostras moles, ou os vinis, que é aquilo que eu tenho mais usado, eu praticamente não tenho usado as amostras rígidas, por incrível que pareça, não tenho usado, algumas não estão aqui dentro da caixa. Eu tenho usado mais vinis, é aquilo que me tem dado mais resultados. Não quer dizer que no outro local as amostras rígidas não possam ser melhores. Então é assim, eu tenho usado aqui estas amostras, portanto, que são da Lucky John, está bem? Os Amastics, com várias cores, com diferentes cores. Tenho usado, eu gosto muito destas amostras, está bem? Pronto, e uso bastante estas amostras. Tenho também aqui amostras da Mikado, a Saíra, em 3 diferentes cores. Portanto, esta aqui imita um góbio. Esta aqui é uma cor um bocadinho mais natural. E pá, pronto, esta aqui é um tom mais verdeado. Para além disso, tenho aqui amostras, pronto, pequenos sheds mais pequeninos, está bem? Tenho aqui este cinza e branco. Este acho que até eu comprei na Decathlon, se não me engano, há uns anos para trás. Este é um pequenininho também, o da Lancaster City, está bem? Este aqui também é da Lancaster City, é uma amostra, pronto, um bocadinho maior relativamente a esta. Também já fiz algumas trutas com esta amostra, com este vinil. Epá, é assim, relativamente aos vinis, o que é que eu vos posso dizer que acho que aí é que é o mais importante? Epá, vinis entre os 5 e os 10 cm, está bem? Por exemplo, pelo menos para as trutas, tá? Mais que 10 cm não, menos que 5 cm, epá, não quer dizer que não apanhem, mas para mim o que tem dado resultado é entre os 5 e os 10 cm, está bem? Relativamente às amostras rígidas, epá, é assim, eu não tenho aqui os triplos, o objetivo é tirar-lhe os triplos e colocar anzóis sem farpa, está bem? Epá, mas é assim, eu não tenho usado isto, eu usei isto uma vez só para ver a natação delas, destas amostras que eu aqui tenho,
Estas aqui ainda estão dentro da caixa, é para vocês verem. Mas elas são boas. Esta amostra é uma Strike Pro, portanto, uma Arc Minnow, 7,5 cm, nada muito bem. Epá, pronto, gosto muito dela, mas não tenho usado, é mais os vinis. Pronto, uso normalmente é vinis. Esta aqui é uma Countdown da Rapala, de 5 cm, portanto é uma amostra muito pequenininha, portanto ela é uma amostra afundante. Tenho aqui duas cores diferentes. Epá, parecem-me ter muita pinta, mas eu ainda não tenho usado, portanto, epá, uso mais os vinis, que é como eu vos disse. Estas duas aqui também são as Countdown, X-Rap Countdown, epá, são um bocadinho maiores do que estas duas que eu vos mostrei aqui, mas são exatamente iguais nas cores, está bem? Mas estas aqui nem sequer as tirei da caixa. Pá, pronto, basicamente isto é tudo o que eu costumo usar. Epá, é assim, o que é que eu vos aconselho? Epá, isto em forma de conclusão. Amostras entre os 5 e os 10 cm, está bem? Para esta espécie de peixe, para a truta, por exemplo. Entre os 5 e os 10 cm. Epá, e assim, tentem vocês depois das cores. A minha opinião é, usem cores naturais, está bem? Ou então cores que imitem peixes, pequenos peixes que possam existir na zona. Acho que é o mais adequado, tá? É claro que depois, não é? Portanto, com o anoitecer ou com uma água um bocadinho mais escura, se calhar uma amostra assim mais vibrante, mais este verde fluorescente, se calhar poderá fazer mais sentido. Epá, mas vão testando e vejam o que é que resulta melhor para vocês. Pá, se tiverem alguma dúvida, alguma questão, alguma coisa que eu possa ajudar, terei muito gosto. Antes de acabar, queria agradecer ao Filipe. O Filipe é o dono da loja da basepro.pt. Eu tenho lá comprado, eu compro lá grande parte do material que uso para a pesca, tanto da truta como para o axigã. Epá, é assim, estas amostrazinhas, estes vinis, eu comprei-os lá todos, está bem? Ele tem lá muito material muito interessante. E estas amostras rígidas, eu comprei lá. Epá, sim, se vocês tiverem alguma dúvida sobre uma cor ou sobre o tamanho, epá, liguem e falem com ele, que ele certo que vos ajudará, está bem? Ele é uma pessoa espetacular. Para terminar, também, eu queria vos falar aqui deste jig. Eu tenho aqui um jig que o Filipe produz, é exclusivo da loja. Epá, este jig é fantástico, está bem? Os lançamentos que são feitos com este jig atingem muito mais metros do que os jigs normais, destes assim de bola, redondos. Epá, são mais aerodinâmicos, os anzóis são fantásticos. Epá, gosto muito e tem um preço acessível. Eu normalmente pesco sempre com estes gigs, sempre que posso coloco estes gigs, está bem? Pronto, não me vou alongar mais, espero que gostem. Qualquer dúvida, alguma questão que eu possa ajudar, estejam à vontade, está bem? Então, é assim, ficamos por aqui. Se gostarem do vídeo, subscrevam, ajuda bastante o canal. Epá, deixem um like e até ao próximo vídeo, está bem? Tchau!